Hello guys, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. O vídeo de hoje é sobre o Simple Present. O Simple Present Tense, ou apenas Simple Present, é uma das muitas formas do tempo presente no inglês moderno. Pode-se dizer que é a forma verbal mais usada no cotidiano, representando mais da metade dos verbos do inglês falado. E por isso é imprescindível dominar esse tempo verbal para formar uma base sólida no seu inglês. Então vamos ficar confortável, pegar um caderno para anotações e vamos lá. Let's go! Para auxiliar no entendimento desse assunto, tente associá-lo com o presente do indicativo na nossa língua portuguesa, já que em essência ambos vão pontuar uma situação no tempo presente. É bem fácil, mas ainda precisamos ter cuidado ao trabalhar as ações que acontecem no tempo da fala, ou seja, como se elas estivessem acontecendo agora, pois as ações em progressão referem-se na verdade a outro tempo verbal, o Present Continuous, que é assunto para uma outra aula. Quando usamos o Simple Present? Agora que já entendemos o conceito básico desse tempo verbal, vamos ver as situações de quando ele vai ser usado. Em cada exemplo, vamos observar como o verbo vai se comportar. A gente pode utilizar o Simple Present para situações de rotinas diárias, hábitos, costumes e ações do presente. Como por exemplo, We always sleep at 10 p.m. Nós sempre dormimos às 10 da noite. Lucas has eggs for breakfast. Lucas come ovos no café da manhã. She doesn't study in the library on Mondays. Ela não estuda na biblioteca nas segundas-feiras. He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. A gente também usa o Simple Present para fatos e verdades gerais. London is a large city. Londres é uma cidade grande. The water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. She loves chocolate. Ela ama chocolate. A gente também vai utilizar o Simple Present para situações em que a gente expressa sentimentos, características físicas e pessoais. Today is my birthday. I'm so happy. Hoje é meu aniversário. Estou tão feliz. He is short. Ele é baixo. They don't seem to be very comfortable. Eles não parecem estar confortáveis. Isabella hates sushi. Isabela odeia sushi. Is Regiane a good teacher? Regiane é uma boa professora? Também vamos utilizar o Simple Present para expressar opiniões, desejos e preferências. I don't think cheating the test is a good idea. Eu não acho que colar na prova seja uma boa ideia. I really want to play with my friends. Eu quero muito brincar com meus amigos. I prefer Martin Scorsese's movies over Quentin Tarantino movies. Eu prefiro os filmes do Martin Scorsese aos filmes do Quentin Tarantino. Também vamos usar para dar instruções e expressar eventos programados. You walk for 200 meters and then turn left. Ande 200 metros e então vire à esquerda. Your exam starts at 9 p.m. Sua prova começa às 9 da noite. E finalmente, para a narração ou resumo de histórias ou eventos. Vanessa usually goes home after school. She studies in the morning and eats lunch at the school's cafeteria after the last class. She sometimes goes to the movies with her friends after school. Vanessa geralmente vai para casa depois da escola, ela estuda de manhã e almoça na cantina da escola, depois da última aula. Às vezes ela vai para o cinema com alguns amigos depois da escola. According to the author, the paper is very important to define the composition of modern bands in Brazil. He affirms that people really love to mix genres. Segundo o autor, este artigo é muito importante para definir a composição das bandas modernas brasileiras. Ele afirma que as pessoas realmente gostam de misturar os gêneros. Para não esquecer os diferentes empregos do Simple Present, vamos fazer uma lista com nossos próprios exemplos para praticar, ok? É bastante comum que as frases no Simple Present apresentem expressões de tempos e advérbios. As mais usuais são now, always, never, today, every day, daily, often, sometimes, generally, usually. O Simple Present é sim um tempo verbal do presente, mas também pode se referir ao futuro depois de algumas conjunções, como por exemplo after, when, before, as soon, until,
Como por exemplo, He'll give the book to you when you arrive next Saturday. Ele te dará o livro quando você chegar no próximo sábado. Bem, falando um pouquinho da conjugação do Simple Present, essa conjugação vai variar de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase, se é afirmativa, negativa ou interrogativa. Vamos começar vendo a afirmativa. Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no Simple Present afirmativo, basta usá-lo no infinitivo sem o to, no caso dos pronomes I, you, we, they, e acrescentar s, es or ies, no caso dos pronomes he, she e it. Dessa forma, as frases basicamente sempre serão compostas pelo sujeito, mais o verbo, mais o complemento. I dance with you. Eu danço com você. Além disso, a conjugação do verbo principal na forma afirmativa diferencia-se do português, uma vez que o verbo só se modifica na terceira pessoa do singular, no caso com os pronomes he, ele, she, ela e it, ele e ela, facilitando de certa forma a nossa aprendizagem. Para demonstrar tudo isso, vamos ver a conjugação do verbo to work, trabalhar, funcionar. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. No Simple Present, os verbos conjugados terão sua escrita alterada, a depender de sua terminação, e isso é regra. Vamos ver quais são. Verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, a gente vai precisar acrescentar um ES no final desse verbo. Como por exemplo, teach, que é ensinar, vira teaches. To push, que é empurrar, vira pushes. To kiss, que significa beijar, vira kisses. To go, que significa ir, vira goes. To fix, que significa consertar, vira fixes. And to whiz, que significa zunir, vira whizzes. E no caso de verbos terminados em Y, precedido de consoante, a gente retira o Y e acrescenta IES. Alguns exemplos são to fry, fritar, que vira fries. To study, que significa estudar, studies. To worry, que significa se preocupar, vira worries. No caso de verbos terminados em Y precedido de vogal, a gente simplesmente acrescenta o S, como é no caso geral. Como são os exemplos? To say, que significa dizer, vira says. To play, que significa brincar, jogar, tocar, vira plays. Agora vamos ver mais alguns exemplos de Simple Present no afirmativo. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. He teaches chemistry at the university. Ele ensina química na universidade. They prefer Italian food. Eles preferem comida italiana. We like to go to the beach during the week. Nós gostamos de ir à praia durante a semana. You always arrive late. Você sempre chega atrasado. She fixes her car by herself. Ela conserta o carro dela sozinha. Agora, gente, resumão aí, vamos tirar print, vamos estudar, vamos relembrar, só para recapitular. Agora, passando para a forma negativa do Simple Present é formada com o uso dos verbos auxiliares do e does. Do é usado com os pronomes I, you, we e they. Já o auxiliar does é usado com he, she e it. É a mesma situação. No caso da terceira pessoa do singular, que é he, she e it, vai se acrescentar esse ES depois do verbo do. Vamos ver como fica a conjugação da forma negativa novamente no verbo to work. I do not work or I don't work. You do not work or you don't work. He does not, she does not, it does not work. Or he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. We do not work, you do not work, they do not work, or we don't work, you don't work, they don't work. Vamos observar que na forma negativa do Simple Present, o verbo sempre é usado no infinitivo, sem o to, mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular. As frases na forma negativa podem ser escritas de forma completa, do not or does not, ou de forma contraída, don't ou doesn't. Do mais not vira don't, e does mais not vira doesn't. Dessa forma, as frases basicamente sempre serão formadas da seguinte maneira: sujeito mais verbo auxiliar, mais not, mais verbo principal, mais complemento. Exemplos: I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. He does not teach chemistry at the university.
Ele não ensina química na universidade. They don't prefer Japanese food. Eles não preferem comida japonesa. She doesn't watch TV every day. Ela não assiste TV todos os dias. Novamente, para recapitular, vamos dar uma olhada, vamos tirar print quem quiser, resuminho. Agora, vamos falar um pouquinho da forma interrogativa. Assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e does são utilizados para formar frases interrogativas no simple present. Novamente, do é usado com I, you, we, they e does com he, she e it, mas é importante dizer que a ordem sintática das palavras segue uma regra diferente da nossa língua, no caso das frases interrogativas. Então é muito bom que a gente tenha uma atenção maior, um cuidado para a gente não se confundir. Vamos ver como fica essa conjugação novamente da forma interrogativa no verbo to work. Do I work? Do you work? Does he, she or it work? Do we work? Do you work? Do they work? Vamos notar que mais uma vez o verbo sempre usado no infinitivo sem o to quando se trata da terceira pessoa do singular, he, she e it. A estrutura de frases interrogativas no simple present é a seguinte: verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. Alguns exemplos. Do I owe you money? Eu te devo dinheiro? Do they prefer Mexican food? Eles preferem comida mexicana? Does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias? Do we have classes on Saturdays? Nós temos aulas nos sábados? Does it push the door when it wants to get in? Ele ou ela empurra a porta quando quer entrar? Do you arrive late? Você chega atrasado? Does he go to the gym on weekends? Ele vai à academia aos fins de semana? Uma pequena observação. O verbo to do normalmente significa fazer. No entanto, no simple present, ele é usado como verbo auxiliar, que complementa a formação das frases negativas e interrogativas, enquanto auxiliares do e does realmente não têm um significado direto. Os auxiliares do e does também são utilizados em respostas curtas. Vamos olhar os exemplos abaixo. Do you like chocolate? Yes, I do. No, I don't. Do I need a pencil? Yes, you do. No, you don't. Do you both like chocolate? Yes, we do. No, we don't. Do they like chocolate? Yes, they do. Or no, they don't. Does he like chocolate? Yes, he does. No, he doesn't. Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. Does it have 4 wheels? Yes, it does. Oh, no, it doesn't. Novamente, só para recapitular a forma interrogativa para vocês. Uma pequena observação. A forma negativa e a forma interrogativa do verbo to be não são formadas com o uso dos auxiliares do e does, então vamos ter uma atenção maior ao usá-lo. Na forma negativa, a gente vai falar I'm not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, this is not, that is not. Na forma negativa, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't, that isn't. Já na forma interrogativa, a gente vai fazer o mesmo, a gente vai colocar o verbo antes do sujeito, só que não tem mais o auxiliar do ou does, simplesmente vai ser am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, is this ou is that. Novamente, mais um resumão de tudo que a gente aprendeu hoje, e agora é hora de praticar. A seguir temos algumas tabelas para que vocês completem com o conhecimento que ganharam até agora. Vamos praticar. Sublinhe as alternativas corretas. Complete as frases a seguir com a forma correta do verbo to be no presente simples. Utilize os verbos entre parênteses e complete as frases a seguir com a forma correta no presente simples. Assinale a alternativa correta para completar o simple present.
Thank you! Obrigado por ter assistido nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo nos comentários. Fala pra gente, pode dizer. Se você gostou do vídeo, pode dar like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Também a gente tem o nosso Instagram, o Inglês Pet Biblioteca UFO, para quem quiser acessar. A gente sempre dá algumas dicas. E é isso. Obrigado!